Olá, boa noite. Começamos mais uma live da Psicodecolonial, retomando os trabalhos, né? E vamos esperar só a Cristina chegar e já começamos a conversa. Sejam todos bem-vindos. Eu te mandei o convite ali, Cristina. Olá. Olá, deixa eu me ajustar aqui. Só dá pra. Tá dando pra me enxergar, pra Dá me sim. escutar? Talvez se botar a câmera um pouquinho mais para cima. Pra cima. Eu acho que o meu suporte não vai mais pra cima. Mas eu consigo colocar um pouquinho mais longe. Melhorou. Melhorou? Então, a Cristine me convidou para dar uma aula de decolonialidade e agora eu convido ela para dar uma aula sobre o luto, né? Acho que é bem legais essas trocas. Se puder começar te apresentando, Isso, né? aham. Falando. Tá. Então, eu tô um pouco me habituando aqui novamente às lives, né? Já desde acho que na pandemia a gente teve um período mais intenso, né? E eu particularmente fui me afastando um pouco, então estava me ajustando aqui porque sempre acontecem uns atravessamentos aí, né? Mas vou começar me apresentando, né? Primeiro, lógico, agradecendo o convite, assim. Acho que sim, é muito importante assim essas trocas, né? Eu recebi várias indicações assim de colegas próximos que tinham me indicado o teu trabalho, então poder agora estar participando, né? E falando, né, dessa temática que para mim é muito cara, assim, é muito especial, né? Então, eu sou Cristine, eu sou graduada, né, em psicologia aqui pela Universidade Federal de Santa Maria, né? Eu falo aqui de Santa Maria desde a graduação, então eu tenho, né, me debruçado assim a estudar as temáticas relacionadas à psicologia hospitalar, né, questões da oncologia, né, do fim de vida, morte e luto, né. Então, na sequência da minha graduação, eu fiz o meu mestrado também na UFSM, né, sobre o luto de pais que perderam filhos, né, crianças. Então, tinha esse recorte, assim, que eram né, crianças. E foi onde, assim, eu comecei, né, de fato, assim, a me debruçar, assim, nessa temática do luto, né. Na sequência, né, eu fui fazer meu doutorado na UFSC, então na Federal de Santa Catarina, né, onde eu pesquisei, né, sobre o luto antecipatório nos cuidados paliativos. Né. Então, eu fiz minha pesquisa num hospital oncológico lá, né, que já tinha uns cuidados paliativos assim desenvolvidos já há algum tempo, né, porque os cuidados paliativos ainda são, né, de alguma forma, assim, recente, né, e ainda estão, assim, em organização no Brasil, né, então, era um hospital, assim, que tinha já uma organização, assim, bastante avançada, assim, né, em relação aos outros serviços, assim, de maneira geral que a gente vê no Brasil, né. Enquanto eu estava em Florianópolis, né, eu dei início, assim, a minha formação em psicanálise,
numa instituição que se chama Maêutica, né, embora já estivesse assim implicada com a psicanálise desde a graduação, né? Mas então foi onde eu, né, acho que oficialmente assim me vinculei, né, a uma instituição né, de transmissão em psicanálise. E, bom, voltei para Santa Maria, né? Trabalhei em hospitais, né? Num hospital aqui de Santa Maria, e na sequência fui para docência também na clínica, né? Então, acho que dá para, né, daí falar de vários recortes assim em relação ao luto, né? Desde a pesquisa, né, até a clínica. Uhum, sim, Dei uma sim. Se tu sintetizada, assim, pudesse. né? Meio, Uhum. eu acabo engatando, assim, Ah, vou sinta-se à vontade falando. para falar. Mas se tu pudesse falar um pouquinho mais Tá. de como tu entende o luto, né, desse processo, de como ele se atravessa na Uhum. clínica, é algo que me interessa bastante, Tá. assim. Aham. Bom, muitas coisas, né? Agora, recentemente, um aluno, né, defendeu o TCC dele, né, e era sobre o luto na contemporaneidade, assim. E a banca fez algumas considerações, assim, de que ele tinha sido um pouco redundante, assim, em escrever o trabalho do luto, né? E eu um pouco defendi ele, assim, porque tinha sido um pedido meu, assim, né? Porque eu acho que a gente tem alguns entendimentos, assim, de como se na psicanálise, por exemplo, o luto fosse algo, né, entre aspas, passivo, assim, né? E, bom, o Freud já coloca, né, desde o luto melancolia, que é, então, acho que é um texto, né, por excelência, assim, de referência na psicanálise sobre o luto, né, que ele vai falar, então, que o luto é um trabalho psíquico, né? Então, acho isso muito importante de frisar, assim, porque ele é algo que demanda, né, energia psíquica significativa das pessoas enlutadas, né? E quando a gente fala de luto, né, e o Freud também já falava isso, né, de que o luto ele não é só a perda de uma pessoa, né? Embora é o que fica assim de alguma maneira mais evidente, assim, né? Mas ele mesmo dizia, né, que o trabalho de luto ele se dá início, né, desde a perda desse objeto, né, de uma pessoa ou de uma abstração que ocupava tal lugar, ou seja, né, tanto a perda, né, de uma pessoa quanto essas diversas perdas, assim que a gente vai enfrentando ao longo da vida. Assim, né? Então, as perdas de maneira geral, né, inerentes assim a esse processo, nos colocam diante de diversos trabalhos de luto. Né? Tem um livro, inclusive, que se chama Perdas Necessárias, assim, um livro bem interessante, porque ele vai falando um pouco dessas perdas que a gente vai tendo ao longo da vida e que nos colocam diante desse trabalho de elaboração, né? É claro que a gente tem assim, diferentes perspectivas, né, de entender o luto, mas de maneira geral a gente entende que em todos eles, né, tem esse caráter processual, né? Então o luto é um processo, né? E é um processo singular, é um processo subjetivo e é um processo também social e relacional, né? Então ele é singular e subjetivo porque diferente, né, de algumas padronizações, de alguns manuais, assim, que tentam delimitar, né, um tempo definitivo para o luto, né, que de alguma forma a gente observa, né, um movimento de patologização, né, do luto, do sofrimento, enfim, o luto, ele não tem um tempo pré-definido, né? Porque ele depende de muitas variáveis, né? Depende, enfim, dos nossos, né, recursos subjetivos para lidar com as perdas, né? Então, cada um aí lança a mão das suas possibilidades, né, dos seus recursos para lidar com as perdas, e aí por isso que é importante a gente colocar que essas perdas não são só, né, de pessoas, assim, mas que são perdas ao longo da vida, porque a gente de alguma maneira, assim, penso que a gente vive, assim,
socialmente isso que a gente chama, né, do imperativo da felicidade, assim, né? Parece que não tem muito espaço para a gente reconhecer, né, isso que é da ordem, né, da perda, do sofrimento, da dor, assim, né? Então isso acaba colocando, né, de alguma forma, uma urgência, né, em elaborar como se tudo então fosse, né, para o viés do patológico, né? Então o luto ele né, dessa perspectiva subjetiva, assim, porque ele depende, bom, do vínculo que se tem, né, com isso que se perdeu ou com essa pessoa que se perdeu, né, das possibilidades que a gente tem de elaborar isso, de como que a gente vem elaborando as perdas desde, né, quando a gente começa aí esse percurso na vida, assim, né, e ele né, então a gente tem, né, um pouco esse que é mais difundido, assim, essa perspectiva que é a da Elisabeth Kübler-Ross, né, que ela escreve aquele livro que é bastante conhecido, que se chama Sobre a Morte e o Morrer, né, que ela então é uma médica, né, que passa a observar assim as reações, né, que os pacientes e os familiares têm diante, né, do fim de vida e de morte, né? Então ela falava um pouco ali do luto antecipatório, né, mas é algo né, que ela coloca assim como as 5 fases diante da doença, na época chamava assim doença terminal, né, mas enfim, essas 5 fases diante do fim da vida, né, que são aquelas mais difundidas, né, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, né? E se tem algumas críticas, porque de alguma forma se entende isso de uma forma um pouco simplista, assim, né? Como se as pessoas passassem, né, por uma fase, depois por outra, e que elas são superadas, assim, e que, bom, no fim disso se encontra a aceitação, né? A gente entende que nem sempre, né, as pessoas vão poder chegar nesse última fase da aceitação, assim, e que ela talvez coloque, acho que talvez a palavra aceitação, assim, eu tenho algumas questões com ela, porque talvez ela coloque algumas, né, algo assim da ordem de um ideal, assim, né, e me parece, assim, que essa última fase é um pouco, assim, poder integrar, assim, essa perda, né, assim, poder viver, né, apesar dessa perda, né? Então, a Elisabeth Kübler-Ross já colocava isso, né, e é algo que a gente tem avançado, assim, né, dessas diferentes perspectivas do luto, que isso se dá de uma forma processual, quer dizer, as pessoas podem estar vivendo, né, um período de negação, que ela mesma diz que nesse primeiro momento é importante para que as pessoas possam ir de alguma forma e gradualmente assim se relacionando com essa realidade da perda, né, ou com a iminência da morte, quando a gente fala de um luto antecipatório, né, mas que então elas podem avançar nesse processo, como elas podem voltar, né? Como essas fases possam assim, coexistir, né? Então as pessoas podem estar com muita raiva disso que está acontecendo com elas, mas também, né, podem estar muito tristes, daqui a pouco elas podem, né, um pouco nessa sensação de realidade, assim, né, que é muito frequente nas pessoas que perdem alguém, né, ou algo, porque quando a gente pensa assim nesse algo, né, que coloca uma mudança assim na vida, né? Então, seja a ausência de uma pessoa, ou seja a ausência de uma coisa, seja uma mudança significativa na vida, muitas vezes isso traz essa sensação de realidade, assim, né? A gente escuta muito isso, assim, especialmente, por exemplo, nesses rituais fúnebres, assim, né? Logo no pós-morte, assim, que as pessoas dizem, nossa, parece que isso não aconteceu, assim, né? A sensação que eu tenho é que eu vou chegar em casa e que a pessoa vai estar lá, né? Então isso é muito comum e bom a gente está falando, né, de que psiquicamente, né, existe todo um trabalho que leva um tempo para dar conta disso, assim, né? E é um trabalho que demanda muita energia, né, libidinal, essa energia psíquica, assim, para poder, né? O Freud já escrevia, assim, né, que a gente não tem esse registro da morte, né? A gente só tem contato com a morte pela morte do outro, né? A gente não tem nenhum registro, nenhuma inscrição psíquica da morte, né?
por isso, né, que a gente acorda do sonho antes de morrer, né? Que a gente acorda no susto, assim, né? Porque a gente não tem essa inscrição psíquica, né? A gente só tem notícias da morte, daquilo que a morte do outro nos diz, né? E é claro que aí socialmente, né, vão se criando várias tentativas de compreensão da morte, né? Seja pela ciência, seja pela religião, né? Mas aí vão se criando tentativas de descobrir, né, ou de saber um pouco mais disso que é tão enigmático, né? Porque a morte coloca, né, as pessoas frente ao completo desconhecido, né? E aí, claro, cada um vai encontrando assim essas possibilidades, né, os seus recursos para aquilo que faz um pouco mais de sentido, né? Então, quando as pessoas, né, se encontram, né, com essa perda, né, e isso, né, o Freud já colocava, se dá início ao processo de luto, né, que não é, né, da ordem do patológico, né, ele escrevia, é uma reação natural à perda, né. Talvez, assim, e por isso que eu digo assim que o luto ele também é um processo social e relacional, né, porque se tem cada vez menos, né, encontrado espaço ou naturalizado assim, essas possibilidades de reconhecer assim, as suas faltas, as suas perdas, né, os seus sofrimentos. Então, isso é algo que aparece muito assim, nas pesquisas, né, aparece muito na clínica, né, que é essa falta de espaço, né, para o reconhecimento, né, e para que as pessoas possam, né, falar dessa perda. Então, não existe, né, muito tempo, eu digo, né, eu sempre falo para meus alunos, assim, a gente vive nessa fase, assim, que tempo é dinheiro, assim, né, então não existe tempo para perder sofrendo. Então, quando as pessoas vão se queixar, assim, né, quando as pessoas estão diante de um sofrimento e elas falam algo, né, o que comumente, né, o círculo social fala com a melhor das intenções, né, mas fala né, tem que deixar isso para lá, né, chega de sofrer, vida que segue, né, esses ditos sociais, assim, que falam um pouco, na verdade, da angústia de quem escuta, né? Porque é muito difícil entrar em contato com o sofrimento do outro, né? A partir do momento assim que a gente abre, né, para que o outro fale, a gente corre o risco de se contagiar com isso assim também, né? Que é um pouco da ordem do contágio desse sofrimento de alguma forma, né? Desse outro assim, né? Que coloca essa a alteridade assim presente, né? Então eu sempre tendo a pensar assim que esses movimentos das pessoas que tentam, né, de alguma forma assim minimizar com a melhor das intenções, porque é um pouco o que a gente sabe falar, né? Porque senão as pessoas dizem, tá, mas o que que eu vou dizer, né? Eu chego lá no velório, não sei o que falar. Mas diz, né, da angústia de quem está escutando, né? Porque é isso, não sabe o que falar, não sabe o que fazer, né? Não sabe, né, como fazer. Então, mas isso acaba fazendo com que as pessoas enlutadas, né, encontrem pouco espaço para expressar os seus sofrimentos, né? Então, nessa tentativa, assim, né, de muitas vezes compartilhar, né, isso acaba encontrando um certo barramento social, né? E isso é um aspecto que é bastante dificultoso no luto, né? Porque o luto é isso que a gente diz que é uma narrativa sobre a perda, né? Essa história que a pessoa cria e reconta mais uma vez, né? Mas nunca é a mesma, né? Porque toda vez que ela conta, né, ela acrescenta um elemento, ela tira um elemento, né? É um pouco disso que a gente fala, né? Que é a produção de um sentido, né? Porque é isso, quando a morte ou quando a perda acontecem, né?
Vem essa falta de sentido, esse sem sentido do, tá, mas por que comigo, né? Ou por que que com, né, com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, né? Por que que eu tô passando por isso? Mas como foi acontecer isso? Se ele era uma pessoa tão boa, se ele era, né, se ela era uma pessoa tão saudável, enfim, né? Tudo isso assim que vai esbarrando, né, esses sujeitos frente à falta de sentido, né, a esse enigma da morte, assim, né, ou da perda, né? Então, isso que é de poder contar essa história, né, é a produção desse sentido, né, que é esse trabalho psíquico, né? O Freud diz, bom, logo que essa perda acontece, esse objeto, né, essa perda, ela ganha um aspecto muito central na nossa vida, né? E, bom, a gente investe muito nesse objeto que se perde, né? A gente investe muito nas lembranças, né? Em tudo que se relaciona a isso, né? E o trabalho é esse, assim, é ir gradualmente, né? Desinvestindo nesse objeto, a- talvez não desinvestindo, mas assim, reinvestindo essa energia psíquica em outras coisas, em outras pessoas, né? Então, gradualmente, essa energia psíquica, ela vai sendo reinvestida, sei lá, né? No trabalho, na casa, né? Em outros movimentos, assim, né? Então, esse movimento que a pessoa vai fazendo, que num primeiro momento é muito focado na perda e na dor, né? Ela pode, à medida que ela vai, né, redistribuindo essa energia psíquica, né, ela vai gradualmente investindo essa energia em outras coisas, né? Isso não significa, né, que esse objeto aqui que se perde, ele vai ser, né, esquecido, mas ele vai ser de alguma forma redimensionado. É importante porque eu me lembro, assim, de escutar, né, muitas pessoas dizendo isso, assim, eu não quero, né, elaborar esse luto, assim, porque eu não quero esquecer essa pessoa. E não é dessa ordem, né? Não se esquece, né? Essa pessoa não se esquece essa perda, mas ela vai ganhando um outro lugar na vida dessa pessoa, né? Que é isso, assim, que permite com que ela possa viver apesar dessa perda, né? Então, esse trabalho, né, de luto, que é um trabalho psíquico, né, de energia psíquica, assim, de energia psíquica, física, assim, também, né, de energia, de uma maneira geral, assim, né, porque demanda muitas coisas, assim, a gente pode entrar, inclusive, né, nas demandas, assim, burocráticas, práticas, né, tudo isso que envolve, assim, né, o processo da perda, né, o processo de ter que lidar com a ausência, né? Então, esse trabalho, né, ele exige, assim, né, uma simbolização, né? Isso que é da ordem da simbolização da perda, né? Então, as pessoas, né, contam, e elas recontam, e elas contam de novo, né, até que elas consigam, de alguma forma, atribuir algum sentido para essa perda, né? Então, algumas pessoas dizem, tá, mas é só falar, né? Não é só, né? Não é pouca coisa, assim, poder falar de uma perda, de uma dor, né? Não é pouca coisa, não é só isso. Então, é preciso que se crie, né, essa narrativa que é única, que é singular, que diz só daquela pessoa, que diz só daquele vínculo, né? Porque pode ser a mesma pessoa que morre, por exemplo, mas os vínculos são diversos, né? Então é preciso que se crie, né, essa narrativa que possa dar conta dessa dor, dessa ausência, né? E essa narrativa, ela é construída também por meio de um outro. Então, quando a gente pensa assim nessas redes sociais, né, e redes sociais aqui não de mídias sociais, ainda que as mídias sociais também possam fazer um papel importante, né? Mas essas redes sociais, assim, em volta das pessoas enlutadas, elas são muito importantes porque isso que é da, 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 da construção dessa narrativa, ela passa por esse outro também, né? Então é preciso que passe por um outro para que essa história vá se constituindo, né?
E o que acontece na maior parte das vezes na contemporaneidade é que não existe muito essa abertura, né, desses espaços sociais para isso, porque é preciso, né, produzir, porque é preciso ser produtivo, porque é preciso estar feliz, porque é preciso seguir a vida, né? Isso, assim, tô pegando, né, ironicamente, assim, os discursos sociais, né, de que não permitem que as pessoas possam se demorar o tempo que elas precisam, né, nessa dor. Então, se encontra esse barramento social assim que dificulta, né, esse compartilhamento, né? A gente vê, eu me recordo assim, de uma fala de um participante, né, de uma das minhas pesquisas que dizia assim, não, eu nem queria sofrer muito, assim, a gente foi lá, enterrou e foi isso, assim, a gente não quis fazer os rituais, né, e os rituais, né, outra coisa que a gente costuma dizer, assim, que são muito significativos e muito importantes, né. É claro que, mais uma vez, a gente tem que escutar a singularidade de cada pessoa, né, e respeitar também o espaço e aquilo que cada um consegue fazer com isso, né. Mas os rituais, tanto os rituais de despedida, né, no fim de vida, quanto esses rituais pós-morte, eles são muito significativos, né? Eles são esse momento, assim, que as pessoas conseguem, né, partilhar da sua dor, né? Compor histórias. No velório, normalmente, a gente escuta muito, assim, né? As pessoas chegando, dizendo, ah, mas ele era, né, ele fazia isso e aquilo, ele era tão especial, ele, né, não, ele me ajudou em tal momento, né? Então, são esses elementos, assim, que vão ajudando a compor essa história, né, essa narrativa. Então, esse é um momento precioso, assim, de partilhar, né, dessa dor, ainda que seja um momento de muita dor, né, é um momento difícil, e não é, né, tudo isso a gente fala, mas é um momento difícil, não tem como não ser, né? Talvez ele fique menos solitário, né, quando tem essa disponibilidade de escuta, assim, mas não vai ser sem dor, né? Então a gente vê esse movimento contemporâneo assim de um certo barramento, assim, desse compartilhamento da dor, né? E por um outro lado, parece que tem uma certa algo da ordem de um espetáculo, assim, também, né? Que eu acho que as mídias sociais contribuem muito com isso, né? Que é quando, né, alguém morre, especialmente quando a gente vê, assim, né, pessoas famosas, por exemplo, que tem muito destaque, assim, né? Tem, né, algo, assim, que se cria em torno disso, né? Mas que também parece que vem por um lado de que dificulta, né, alguma simbolização, porque também é tudo muito rápido, porque também, né, bom, se produz algo assim com isso, né? Então, eu desatei a falar aqui, né? Não dei espaço para te... mas tu fica à vontade Uhum. para, né, se Não, quiser mas me eu acho interessante isso perguntar. que tu trouxeste, né, do processo de integração da pessoa que faleceu, né? Porque justamente no luto tem essa perda de algo que, de uma relação, de alguém que tu contava e tinha um vínculo contigo, né? Então, tem uma perda de ti mesmo em algum sentido, né? Aí eu penso Uhum. que essa falta de sentido talvez traga nesse Uhum. aspecto, né? Mas de como essa Sim. singularidade, né, da integração também está ligado a uma certa artesania do luto, né? De conversar com a morte, né? De pensar em que Uhum. importância aquela pessoa tinha para ti e às vezes até de tu transmitir isso que ela tinha de importante para ti para outras pessoas, né? Por exemplo, sei lá, a pessoa cozinhava algo para ti que tu gostava, daqui a pouco tu cozinha algo que essa pessoa te ensinou e para outras pessoas, né? Meio que ou de um gesto ou de um cuidado, né? Se pudesse falar mais disso, assim, Uhum. né? E também dos afetos. Uhum. Tem alguns relatos, né, aqui na página, ali na postagem sobre luto, de pessoas que se sentem culpadas, né, pela outra pessoa morrer, assim, né? Se tu pudesse falar mais como é que são esses afetos perante a morte de alguém querido, né? Se tu pudesse desenvolver mais. Tá. Fiquei pensando muitas coisas, né? Primeiro ali quando tu falou, né, de que, bom,
morre alguém, né, ou se perde, né, alguém ou algo, e isso diz de nós, né, e daí fiquei pensando um pouco, né, ali quando o Freud descreve do narcisismo, enfim, porque é isso, assim, né, a gente perde alguém significativo para nós, né, e nisso a gente perde um pouco de nós, né, porque morre aquilo que a gente era para essa pessoa também, né, então algo de nós aí também se perde, né, então quando a gente fala dessa construção, assim, né, desse certo trabalho de simbolização, de construção de sentido, a gente está falando também de algo que possa, né, nos organizar em relação a essa falta, né? Bom, quem sou eu agora que não tenho, né, quando a gente pensa assim, em perdas mais próximas, né? Quem sou eu que não tenho, né, a minha mãe para contar, né, de como que foi quando eu, né, comecei a caminhar, ou daquilo que eu falava quando eu era criança, né? Quem sou eu agora, né? Isso é algo que apareceu muito na minha pesquisa de mestrado, né? Que era de alguns pais, né? Especialmente de pais que tinham um filho só, né? Que tinham falecido, né? Que era quem sou eu agora, né? Eu sou mãe, eu sou pai ou eu não sou mais. Né? Então, bom, tem algo que é da ordem de uma identidade social também, assim, né? Que de alguma forma se perde, né? Ou de alguma forma é muito difícil, né, se restituir, né, nesse lugar. Na clínica, assim, algumas, né, a gente escuta algumas pessoas que falam, por exemplo, da dificuldade de se identificar com um lugar social, né, pré-determinado, por exemplo, viúvo, né? Ah, não sei, não me sinto assim, né? É viúvo, viúva, né? Enfim, não me sinto assim, né? O que que é isso, assim? Eu tenho que ser, né? Então, é um trabalho, e gostei muito do termo que tu usou, assim, do artesania, né? Do luto, porque eu acho que sim, né? É um trabalho tão singular, assim, que é tão de cada um, que eu acho que a gente não tem, né? Eu acho a gente não tem esse, né, um padrão de fábrica, assim, né, de poder fabricar em grande escala, assim, eu acho que é assim, que é de uma singularidade de cada um, né, e o quão importante é, né, isso dessa transmissão, né, fiquei pensando, né, tu falavas isso assim, ah, bom, daqui a pouco a gente pega, né, e transmite algo que foi muito importante, né, para para as outras pessoas, assim, né? Um pouco de poder contar, né? A forma como a gente foi amado, assim, né? Me parece um pouco isso, assim, né? Bom, de que forma que a pessoa cozinhava para mim, ou o que que ela me falava, né? Então, parece que bom diz muito, né? Disso que é desse investimento, assim, né? E isso que tu falavas da culpa, assim, é algo muito, muito presente, né? De diferentes formas, né? E claro, assim, algumas mortes colocam essa culpa de uma forma um pouco mais direta, talvez, assim, né? As pessoas assumem essa culpa de uma forma um pouco mais direta, né? Mas a culpa, eu costumo dizer, assim, que é um afeto que flutua, né? De maneira geral, assim. Porque mesmo quando a gente vê, por exemplo, né, quando as pessoas morrem em decorrência de um adoecimento, né, que a priori não é algo assim é, que tem assim, né, uma pessoa responsável, assim, né? Mas aí vem né, aquele discurso assim de que, mas se eu tivesse levado no médico, mas se eu tivesse visto isso antes, né? Mas se eu tivesse conversado melhor com ele, eu poderia ter escutado que tem alguma coisa errada. Como é que eu não identifiquei isso antes? E a culpa, né, eu fico pensando assim que ela é parte do processo, né, especialmente no início, assim, e acho que o nosso papel é um pouco escutar essa culpa e talvez auxiliar, assim, essa pessoa a reorganizá-la, assim, né, de alguma forma. Né? Porque eu entendo, assim, que a culpa,
de alguma forma movimenta, porque ela faz com que as pessoas vão procurando assim algum sentido, mas isso costuma recair muito sobre essa pessoa, assim, né? Então, num sentido de culpabilização. E às vezes isso é muito cruel, né? E às vezes isso dificulta que as pessoas consigam se movimentar, né, nesse processo de luto, assim, nesse processo de atribuição de sentido, né? De construção de um sentido. Então, me parece assim, que a gente tem um pouco esse lugar, né, de conseguir redimensionar essa culpa, assim, né? Porque se ela se torna, né, muito incisiva, né, parece que isso vai dificultando assim, esse processo de elaboração, né? Embora me pareça também que a culpa tem, né, um lado que é um pouco assim dessa tentativa que a gente tem de tentar recuperar um certo controle, né, sobre isso que é totalmente, né, fora do nosso controle, né, que é a morte, né? A morte, ela acho que por excelência, assim, isso que nos coloca diante do inevitável, né, e do incontrolável da vida, né? Parece até, né, onde é que está a vida, onde é que está a morte, assim, porque nos coloca diante, né, desse incontrolável que é a vida, né? A gente não sabe, a gente cria assim uma certa ordem, né, talvez ilusória, assim, mas numa tentativa assim né, de que bom, as pessoas nascem, elas se desenvolvem, elas têm todo o ciclo de vida e lá no final elas morrem, né? É um pouco o que a gente tenta criar, assim, né, que as pessoas dizem assim, a ordem natural da vida, né? É o que a gente espera, né? Mas a morte vem para nos mostrar que não existe, né? Não existe isso que é do natural, não existe isso que é do, né, do esperado, assim. As pessoas morrem em diferentes momentos, em diferentes idades, né? Eu ministro uma disciplina complementar de morte e luto, né, na graduação, e eu costumo passar um episódio que eu gosto muito, que é do Ah, sim. Sandman, tinha esquecido, né? Que é um episódio que ele encontra a morte, né? E ele vai fazendo essas visitas com ela, assim, né? E ela vai levando, né, as pessoas, assim, em diferentes etapas da vida, assim, né? E é muito... assim, eu costumo trabalhar um pouco isso, assim, porque, bom, tem algo que é angustiante pensar que, né, qualquer momento, qualquer um, né, pode perder, assim, eu acho que é por isso também um pouco que a gente recalca, né, a morte, assim, do nosso cotidiano, que a gente deixa ela um pouco de lado para poder continuar vivendo, né, e continuar, enfim, né, se movimentando na vida, assim. Mas talvez a gente faça isso demais, né? A ponto que a gente não fala sobre isso, né? Quando a gente vai falar alguma coisa, né? Eu lembro que alguns alunos chegavam assim na disciplina de morte e luto e falavam assim: ah, eu comentei que eu ia para uma disciplina de morte e luto, as pessoas disseram que coisa estranha, né? Como assim tu vai, né, para graduação, lá para faculdade para falar de morte, né? E normalmente, né, quando a gente tenta fazer esse movimento de falar sobre a morte com as pessoas, né? Não fala bobagem, ou não fala que Sim. isso atrai, né? E Bate tem na vários madeira, cursos que não né? permitem Essas essa coisas troca, né? assim. Essa escuta Não. também, né? Uhum. Eu acho que é isso, assim, né? Isso acaba de alguma forma dificultando que as pessoas possam falar, né? E dificultando que as pessoas possam escutar mesmo, né? E aí a gente vê que várias coisas daí vão se atravessando, eu acho, assim, né? Porque, bom, as pessoas daí adoecem, né? E aí não tem, né, muito espaço, né? Para poder falar daquilo que elas gostariam, né? Aquilo que a gente costuma chamar assim, que é essa conspiração do silêncio, por exemplo, né? Nos processos de fim de vida, assim, todo mundo sabe, mas ninguém fala, né? Ninguém pode falar, né?
E aí dificulta que as pessoas se despeçam, né? Então que os familiares possam se despedir, dificulta muitas vezes que o paciente possa falar aquilo que ele gostaria, né? Aquilo que, né? Pedir desculpas, fazer pedidos, né? Ver uma última pessoa, querer falar alguma coisa, falar que, né? Que ama, enfim, né? Então isso acaba, né, trazendo essas dificuldades, né, da gente falar sobre a morte, né, sobre a perda, assim, né, porque não dá para falar, né, de coisa ruim, não dá para, né, só coisa boa, né, e aí a gente acaba perdendo a oportunidade mesmo de poder discutir sobre algumas coisas e pensar sobre aquilo que eu gostaria, assim, né, o que que eu gostaria, assim, se eu, né, eu digo que a gente tem um dado aí de que mais ou menos agora já, né, já me fugiu, 70% mais ou menos, né, da população vai morrer, né, ou né, pode vir a morrer, assim, eu digo assim, em termos de estimativa, né, por uma doença crônica, né? Isso significa que grande parte de nós, né, vai passar por um processo de adoecimento, né? E a gente não pensa sobre isso, assim, a gente não pensa sobre aquilo que a gente gostaria, sobre aquilo que a gente não gostaria, né? Sobre aquilo que, né, tem, hoje em dia a gente fala sobre as diretivas antecipadas de vontade ou testamento vital, né? Que são documentos, enfim, onde a gente pode escrever e falar um pouco sobre aquilo que a gente gostaria ou não gostaria quando a gente não puder mais responder, né? Então, bom, isso vai nos colocando, né? Acho que agora a gente tem tentado, né, de alguma forma, assim, debater um pouco mais sobre isso. Agora reacendeu, assim, o debate né, uma propaganda, enfim, que fizeram com né, de inteligência artificial com a Elis Regina, né, que é um pouco assim, até onde que vai, né, esses direitos, assim, tanto que, né, algumas outras celebridades, assim, já se manifestaram sobre não querer que usem, né, assim, a sua imagem para isso. Então, bom, parece que até isso, assim, são coisas que a gente tem que discutir até onde que vai o direito, né, assim, o direito das pessoas que vão ficar, né, Uhum. sobre a nossa vida, assim, né? São coisas que a gente já pode ir discutindo, né? Então, eu comecei a falar sobre isso quando eu falei, né, sobre a culpa, assim, né, que parece um pouco esse movimento, essa tentativa, assim, que a gente tem um pouco de tentar ter algum controle sobre a situação, né? Como se eu tivesse feito isso, talvez pudesse ter acontecido diferente, né? Então, narcisicamente, isso mexe muito com nós, porque isso nos coloca, né, diante dessa impotência, assim, que é de não poder Uhum. controlar a vida e nem a Mas morte, né? como essa propaganda, né, com a inteligência artificial, traz também de uma tentativa do que já existe no capitalismo de negar a morte, né? Já que o capitalismo é isso de consumir ou de Sim. trabalhar, né? Até o Walter Benjamin ele traz, né, de que com a Uhum. ascensão da sociedade capitalista, moderno colonial, meio que a morte é tirada da vida privada, né? Ela é colocada em hospitais, né? Ela é colocada nesses lugares que é só para ela, né? Sim, aham. Tem uma certa asepsia da morte, assim, né? Quer dizer, as pessoas, grande parte das pessoas vão morrer nos hospitais, assim, né? E a gente vê que, historicamente, tem um movimento muito diferente e que sim vai colocando a morte como cada vez mais afastada do nosso cotidiano, porque antes as pessoas morriam em casa, né? Ou eram, né, sepultadas em casa, assim, né? Então, isso vai colocando, né, criando centros especializados para a morte, assim, né, cada vez mais separados, cada vez mais distantes, né, do nosso cotidiano, assim, né, e acho que sim, né, quando tu fala, assim, desse movimento de negação da morte, cada vez mais evidente, porque é uma tentativa, assim, também de dizer um pouco, assim, né, nós podemos tudo, assim, né? Acho que é um pouco um mecanismo até meio, né? Eu ia falar perverso no sentido, assim, de negar, assim, né? Que existe, né? Uma, uma, uma lei do fim da vida, E né? como não falar sobre isso, né? Como esses mecanismos de negação
faz com que a gente se torne mais frágil ainda quando a morte chegue, né? Porque justamente ao não falar, a não compartilhar, a não ser escutado, né? Não são realizadas trocas para lidar com essa situação, né? É justamente por isso que falar tanto na terapia, ou com amigos, ou com outros familiares, né, com essa rede, é importante nesse processo de elaboração do luto, desse trabalho, né? Porque dá ferramentas e também formas meio que de comunitárias, né, de como lidar com essa situação, de não negar ela, mas de justamente isso, né, de incorporar ela, né, de tá, e agora o que a gente faz com essa vida que continua mesmo com a morte de alguém que era muito importante, né? Que justamente é isso, o luto está muito ligado à vida, é como que a vida segue após essa perda, né? Parece que essa é uma questão do luto ali. Tu falavas isso, assim, me lembrei um pouco do Fordá, do Freud, assim, né? Que um pouco era isso, assim, né? Aquele jogo, assim, de poder elaborar, né, a presença na ausência, né? Tem algo de uma falta aí, né, que precisa ser, né? E que, bom, que nos é constitutiva, assim, de pensar que desde muito, né, desde que a gente se inaugura enquanto sujeito, a gente tem que lidar com faltas, né? Mas aí a gente vê essas tentativas, assim, de escamoteá-las, assim, né? Então, tu falavas isso, assim, desses recursos, e me parece que esses recursos, assim, para lidar com as perdas, e isso não significa, assim, que quando acontece a gente não sofre, né, de forma alguma, assim, né? Me parece que é um pouco estar advertido, assim, disso, né? E mesmo, assim, de ir podendo lançar mão, assim, de algumas dessas ferramentas que a gente vai constituindo ao longo da vida. E desde muito pequenos, assim, desde muito, né, de pequenos sujeitos, assim, porque a gente vai se deparando com perdas, né? Desde então, assim, né? Mas aí a gente vê, né, as tentativas, assim, que a gente vê muito do tipo, né, morre um bichinho de estimação, não vamos contar para eles, né? Eu sempre falo, assim, eu lembro de um comercial, assim, que tinha muito tempo atrás, eu até já procurei, nunca encontrei, assim, mas que era que morria um peixinho das crianças, né? E aí eles perguntavam assim, vocês como pais, assim, o que fariam, né? Vocês trocariam o peixinho por um igual, né? Ou contariam, enfim, né? E eu lembro que grande parte das pessoas se manifestaram que trocariam o peixinho por um igual, né? Para fingir que nada aconteceu, assim, né? E aí, então, mais uma vez, assim, diz da angústia do adulto aí, né? Quando a gente fala assim, diz de quem tem que falar sobre isso, entrar em contato sobre isso, né? Então, porque daí se tu, né, tem que contar para a criança que o bichinho faleceu, né, tu vai ter que também entrar em contato com isso, né? E tu vai ter que lidar, né, com a reação da criança, por exemplo, né? Mas é desde aí que a gente vai criando esses recursos para lidar com as perdas, né? Que a gente pode ir falando sobre isso, né? Que a gente pode tornar isso de alguma forma, né? Essa história que é relacional, né? Que a gente fala que quando a gente pensa, por exemplo, a nível familiar, né? Quando morre uma pessoa na família, né? O luto de cada um é o luto de cada um, né? É um processo, como estava falando, subjetivo, singular, mas existe, ou seria interessante que existisse, né, uma narrativa familiar também sobre essa perda, né, que é também um trabalho que interligado, né, de alguma forma, assim, né, e parece que isso vai se construindo desde então, né. Uma vez eu falei sobre esse exemplo do peixinho, né, e alguém trouxe um exemplo assim de que, quando faleceu, né, um bichinho de estimação, enfim, de alguém, né, que eles foram lá, eles fizeram, né, um sepultamento pro bichinho, né, eles conversaram sobre isso, eles fizeram um ritual, assim, que foi permitido, assim, gradualmente, que essas crianças, por exemplo, fossem entrando em contato com o que é a morte, né, que é isso que de alguma forma é irreversível, né, mas que
que vai se encontrando, né, a possibilidade de atribuir sentido para isso. E daí é claro que cada um vai um pouco se redirecionando para onde faz sentido, né? Então, a religião, né, costuma ser assim uma ferramenta máxima, assim, aí de onde as pessoas vão encontrando, né, um arcabouço, assim, né? Porque a religião, de maneira geral, ela já tem um arcabouço pronto, assim, né? De um porquê, assim, né? Das explicações, assim, do porquê que a pessoa morreu, para onde que ela foi, onde é que ela tá, como tá, o que que a pessoa pode fazer, né? Isso, de maneira geral, né, ajuda as pessoas né, para quem faz sentido, é claro, assim, né, estar vinculado a uma instituição religiosa, assim, ajuda assim nessa articulação do sentido, mas é importante a gente pensar, né, que é importante, e aí trazendo um pouco assim para o nosso trabalho na psicanálise, né, quando a gente pensa assim nessa polissemia da linguagem, assim, né? É importante que se façam muitos sentidos, assim, né? É importante que isso vá se articulando de outras formas, assim, para que não seja um sentido unívoco, assim, né? Então é quando a gente vê, quando as pessoas se cristalizam, né, em alguns lugares, assim, parece que tem um único sentido e aí também dificulta, né, que as pessoas possam se movimentar. Então acho que um pouco o nosso trabalho, quando a gente pensa na psicanálise, assim, é bom, tem um primeiro momento, também é esse que a gente falava da culpa, assim, que é um pouco esse momento assim de que a gente está ali, né, primordialmente para escutar, né? Eu acho que bom, isso todo tratamento analítico assim ao longo de todo o percurso, né? E daí eu sempre brinco assim, porque algumas pessoas dizem assim: "Ah, mas você só escuta", né? E como se fosse pouco, assim, né? E como se fosse também uma escuta qualquer, e não é, né? Mas a escuta é muito, né? Porque, bom, desde quando a gente já fala aí desses processos sociais, assim, de que não tem muito espaço para, né, para escuta, né? Desde pensar que há uma escuta, de alguma forma, eu penso assim, uma escuta um pouco suportiva, né? Tanto no sentido de suporte, para que as pessoas possam, de alguma forma, se organizar, assim, com isso que a morte causa, que é uma extrema desorganização, né, psíquica, assim. Mas também de suportar, né? De suportar a dor do outro, assim. E essa, né, é uma escuta que tem sido muito difícil das pessoas enlutadas encontrarem, né? Uma escuta que possa suportar a dor do outro e com isso, me parece, auxiliar esses sujeitos a se posicionarem de novo subjetivamente, né? Então conseguirem se posicionar para ir, então, fazendo esse trabalho, né, via linguagem, assim, via simbólico, de Uhum, produção de sim. sentidos. E Né? acho que é uma escuta qualificada, né, que permite esse amparo e que também toca em pontos importantes que possibilitam a pessoa falar mais, né? Possibilitam ela justamente acessar isso que está difícil de comunicar em outros espaços, né? Sim. Então, me parece, assim, que é o lugar, né, onde, assim, talvez seja chovendo molhado, assim, né, mas, assim, de dizer que é um lugar onde a gente não está ali para julgar a dor do outro, né? Então, quando a gente pensa nos diferentes processos de luto, né, podem chegar pessoas, né, na clínica, enfim, por conta, né, da perda de uma pessoa muito querida, né, como podem chegar pessoas que estão vivenciando um processo de luto porque romperam um relacionamento, porque perderam o emprego, né? N coisas assim que colocam, né, as pessoas, como a gente falava, né, nesse trabalho de luto. Né? Então, a gente nunca pode, eu costumo dizer assim que a gente não tem uma métrica para dor, assim, né? A gente não pode dizer que, bom, quem perdeu isso ou quem perdeu esse, né, sofre mais, né? A gente não tem uma métrica para dor, né? E a nossa escuta é nessa direção, né, de não pensar que, bom, existe uma dor maior que a outra ou por que que a pessoa está
sofrendo por causa disso, né? Não, né? A gente não tá ali para medir a dor de ninguém. Quem sabe dessa dor é a pessoa, né? É o sujeito que nos fala, assim, né? É o sujeito que a gente escuta, né? É quem sabe da sua dor, né? E a gente tá ali para escutar isso, né? E dar um lugar para essa dor, né? Para ampará-la, assim, para justamente me parece assim, para dar, né, uma borda para essa dor, e talvez a borda seja a palavra, né? Seja a fala, para ir, né, realocando ela em algum lugar, para que é isso, né? Que isso que tu falavas, assim, né? Para que a gente, né, para que se possa, né, como que se vive, né? Apesar dessa perda. E para finalizar, se pudesse falar assim, como tu percebe a diferença do enlutamento de gênero, assim, né? Como é que são para as mulheres, como é que é para os homens, esse processo, tu percebe que tem algo ligado a Uhum, isso, né? Da forma como cada um sente. uhum, uhum. Quando tu me perguntou, eu falei, bom, acho que eu consigo dizer, assim, né, de alguns elementos da pesquisa e da clínica, né, mas eu sinto, assim, já deixo de antemão que é algo que pode ser, né, melhor estudado, assim, acho que a psicanálise teria muito para nos dizer sobre isso, né. Eu fico pensando, assim, um pouco que eu trabalhei, assim, no meu mestrado, né, por exemplo, e é algo que eu vejo na clínica também, né, no mestrado eu entrevistei pais, né, então tanto mães quanto pais que tinham perdido filhos, né. Um dos dados, assim, que já nos apontaram algo de antemão foi, né, poucos pais, né, homens, então quiseram participar, né, a grande parte eram mulheres, né? Então, muito esse discurso, né, de que o homem ali tinha que, de alguma forma, fazer esse papel, né, de quem eu lembro que um participante falou assim, de quem tinha que segurar as pontas para que ela pudesse sofrer, né? Então, tem algo que eu acho que passa e não deixa nunca de passar, né? Por isso que é do social. Parece que a autorização, né, para esses pais, por exemplo, sofrerem era ainda menor ou era ainda mais restrita, né? Porque, bom, a gente tem toda uma questão cultural, né, de que não pode, né, de que o homem não pode sofrer, de que o homem não pode, né, ali desde quando, né, e mais uma vez a gente traz assim, desde essa constituição psíquica, né, desse sujeito, assim, de que quando o menino, né, vai chorar, diz, não, homem não, né, homem não chora, menino não chora, né? E é uma coisa que eu percebo na clínica, porque chegam muito mais, né, mulheres enlutadas do que homens, né? E o discurso me parece diferente justo nisso, assim, me parece que existe uma certa dificuldade a mais, né, dos homens poderem reconhecer e falar sobre isso que faz sofrer, né? Sobre a dor, sobre, né? E reconhecer de olhar mesmo, assim, né? E de poder, claro, partilhar isso. Né? Então, acho que brevemente, porque como eu te disse, acredito que se tenha muito mais, assim, o que explorar, mas um pouco do que eu percebo tanto das pesquisas, assim, quanto da clínica, né? A autorização, né, para esse homem, por exemplo, né, falar sobre isso ou sofrer sobre isso é ainda menor, né? A autorização social, mas que acaba sendo algo incorporado, né? Tu usou essa palavra um momento e eu achei muito interessante, porque eu acho que sim, né? Eu acho que o luto também é um trabalho de incorporar. E me veio outra questão agora, mas tipo, com os homens não acontece algo deles, sei lá, irem pra terapia por algum motivo e daqui a pouco tem um luto por trás disso, que não é o motivo inicial, né, que é outra coisa, Sim, mas aí vai falando, quando vê, tem esse luto. aham, Com certeza. aham, com certeza. Aham. Tá voltando aqui minha voz, não sei Tá se sou voltando eu. aqui minha voz, não sei se sou eu. Fiquei pensando quando eu te falava Fiquei assim pensando quando eu te que falava chegam assim mais mulheres, que chegam mais porque de maneira mulheres, né? geral Porque de as maneira mulheres geral chegam as por mulheres conta
chegam por conta, Enfim, algumas mulheres com essa demanda enfim, chegam algumas por mulheres com conta essa disso. Só um demanda pouquinho chegam que por conta tô disso. falando que tá voltando também a... Melhorou agora, Laura? Ela disse que tá voltando a voz pra audiência também, né? Sim, pra mim também. Tá ainda. Sim, pra mim também. Hum, Tá ainda. Eu não mexi nada aqui, sim, não sim. sei. Eu não Bom, mexi nada aqui, não sei. tu consegue tirar o fone de ouvido e botar pra ver se é isso? Consigo. Somente. Consigo. Somente. E agora? E agora? Tá voltando também. Tá voltando também. Ah, é só com a Cristiane. Será que sou eu? Será que sou eu? Não sei, assim, porque eu não mexi em nada. Não sei, assim, porque eu não Bom, mexi em mas nada. vamos então continuar assim mesmo e é o que deu. Né? Tá. Então, né, tu Né? falava Então, né, tu falavas, pensando assim e eu de fiquei maneira pensando geral, assim quando que, as de maneira mulheres chegam geral, por quando essa demanda, as mulheres chegam por essa demanda, elas chegam falando disso, assim. e sim, me parece que os homens E sim, me fazem uma parece que volta os maior. homens fazem uma volta maior. Eu tô falando Mas é claro da que eu minha tô falando clínica, né? da minha clínica, né? Assim, Não sei se isso é. não sei se isso Bem é. da minha experiência Tô clínica, falando assim, bem da minha experiência falando de clínica, assim, uma não tô leitura falando de específica. nenhuma leitura específica, né? Bom, então eu agradeço, Cristiane, pela baita aula, aprendi um monte e com certeza quem assistiu aprendeu também, vai ficar gravado. Aí as pessoas vão poder assistir com calma, né? E parabéns pelo trabalho, acho muito importante, né? Falar sobre a morte, né? Ter esse trabalho do luto, ajudar as pessoas a elaborarem esse processo, né? Eu quem agradeço, né, o convite, Eu como quem disse, sempre é agradeço, né, o convite, muito como eu disse, sempre é caro muito falar sobre caro isso. para mim poder falar sobre isso. E acho que assim a gente vai criando assim, E acho alguns que assim a movimentos gente e vai alguns criando assim, espaços alguns para poder movimentos e alguns espaços para poder partilhar, assim, né? Para poder ir partilhar, falando sobre assim, isso. né? Para poder ir Certo. falando sobre isso. Obrigada a todo mundo que Obrigada, Uhum. acompanhou, né? Bom, obrigada a todo mundo que então, acompanhou, né? Então tá. Até a Então tá. próxima. até. Até a próxima.